aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal de Hopper e nesse vídeo vamos falar do tão aguardado Ubuntu 22.04. Ubuntu 22.04, a versão LTS aí do Ubuntu, que é uma distribuição Linux que durante uma década e meia dominou o cenário do Linux, mas que vê aí a sua liderança um pouco balançada, muito por causa dos ventos da mudança, né? Uma questão que o Linux sempre trouxe aí a sua comunidade é a questão dos pacotes, né? A questão do empacotamento é um problema no Linux desde sempre. Tá? As primeiras distribuições Linux surgiram para tentar resolver essa questão dos pacotes, né? Porque eu acho que foi uma das primeiras vezes na história, ou se não a primeira vez na história, onde você tinha um sistema operacional que poderia ter várias versões diferentes e com filosofias diferentes, né? Então você tinha o mesmo kernel e várias formas diferentes de distribuir os programas. Agora, no caso do Linux, é uma questão única, porque é exatamente o mesmo kernel. Teoricamente, você não tem muita dificuldade em rodar um pacote de uma distribuição em outra, é só você adaptar os caminhos e bibliotecas ali que vai dar certo. Então, isso favoreceu aí o surgimento de, sei lá, umas 1000 distribuições Linux diferentes, cada uma com uma ideia diferente, muitas delas com sistemas de pacotes diferentes, né? E ao longo desses anos todos, algumas iniciativas surgiram para tentar resolver essa questão dos pacotes, porque é, vamos supor, né, um desenvolvedor lá, o Google, por exemplo. O Google ele quer distribuir o Google Chrome. Para qual distribuição ele vai Para qual distribuição ele vai criar o pacote? Né? Ele vai criar um pacote para cada uma das 1000 distribuições ativas que existem no mercado? Ele vai criar só para mais popular? Qual que é o lance? Né? E daí que surgiram algumas iniciativas bem interessantes, como o App Image, como o Flatpak, como o Snap, né? Qual que é o grande problema aí? O grande problema é que, na minha visão, e na visão de muita gente, o formato padrão do Linux de distribuição de software está decidido. É o Flatpak. Ai, mas o App Image, cara. Inclusive tem até uma discussão que a galera está fazendo de que o App Image não resolve o mesmo problema do Flatpak. O Flatpak e o App Image resolvem problemas diferentes. Tá? Inclusive eu sou da opinião que o Flatpak e o Snap resolvem problemas diferentes. Né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso e das polêmicas e da declaração que o Mark Shuttleworth, que é o criador do Ubuntu, deu sobre Flatpaks no Ubuntu, beleza? Então, só para não dizer que eu não falei do Ubuntu, tá aqui, né? Eu não gravei a instalação porque a instalação do Ubuntu é exatamente a mesma, já tem uns 150 anos, não mudou, tá? A principal mudança desse Ubuntu é que agora ele usa o Gnome 42, ao que tudo indica. Só confirmar aqui para que ele está usando o Gnome 42. E boa parte dos reviews que você vai encontrar sobre o Ubuntu por aí, eles vão focar em mudanças que o Gnome 42 trouxe para a distribuição. Então eu não vou fazer isso porque eu já falei do Gnome 42 no review do Fedora. Então não tem novidade para quem viu o review do Fedora, não tem novidade aqui. Tá? A única diferença que eu senti, assim, talvez seja isso aqui, ó. Tem essa questão dessas paletas de cores. Eu achei uma ideia bem interessante. Eu vi isso no Plasma, se eu não me engano, não faz muito tempo não, tá? O Plasma ele estava com essa pegada também, que você escolhe a cor e escolhe a acentuação da cor, tá? É accent, né? Que é tipo se fosse o sotaque. O que tem de legal aqui? Quando você clica, ó, tá vendo? Repara, ele muda a cor dos ícones, né? A sombrinha dos ícones aqui. E ele muda a cor nos menus, né? A cor da seleção. Então é uma forma interessante aí de você personalizar o seu Ubuntu sem precisar trocar de ícone e tal. Então, você não gosta do laranjinha? Então, bota um verde aí e vai de OpenSUSE. É isso. Isso aqui eu acho que é uma coisa que é do Ubuntu, tá? Porque eu não vi isso no Fedora. Tô vendo que eu estava usando o Fedora a beta, né? De repente no beta não entrou. Não sei. Mas eu vi isso no Plasma. O Plasma tá com essa ideia aí. E funciona super bem, tá? E até onde eu vi, essa é a grande diferença do Gnome 42 do Fedora do Ubuntu, né? Obviamente, né? O Ubuntu ele traz aqui o Dash to Panel, né? Que é essa extensão para deixar as coisas na vertical. E para não perder também a identidade totalmente, né? Para não perder totalmente a identidade visual do Ubuntu, né? Que é essa barra lateral faz parte da identidade visual do Ubuntu, né? Muito do imaginário dos usuários Linux. Né? O cara vê essa barrinha lateral e sabe que é Linux, né? Aliás, imaginário dos usuários de computador em geral. Eu gosto, né? Mas eu preferia mais quando eu tinha aquele menu global aqui em cima que o Gnome não curte, então não vai ter. E todos perdemos com isso, tá? Mas fora isso, é isso. Agora o Ubuntu tem a versão escura, tem a versão clara, né? Tem as cores aqui para quem gosta de pirar. E não tem muita diferença, não. Ah, tá. No Fedora ele tem aquela questão de você mudar de cor conforme a temperatura, né, conforme o horário, né?
Aparentemente aqui não tem. O Ubuntu segue lindo, eu acho o Ubuntu, o trabalho que eles fazem na interface gráfica eu acho sempre bem interessante, tá? Eu gosto bastante. Os caras têm bom gosto na hora de definir as coisas, tá? Então dificilmente eu vou pegar um papel de parede do Ubuntu e vou achar feio. Tirando aquele Ubuntu do macaco lá, no geral as interfaces e as escolhas são bem feitas, né? Mas qual que é o lance? O lance é o seguinte, né? Já que eu não vou falar do Ubuntu, vamos falar do Snap e do Flatpak, cara. A brincadeira tá saindo do controle, né? Esse aqui é o Snap, certo? Por padrão, o Ubuntu vem com esses caras aqui. Note que Firefox agora é um Snap. Qual que é a desculpa que os caras têm para manter o Firefox como Snap? Tá? Isso, inclusive, em outros momentos, né? O Ubuntu colocou o Chromium como Snap e tal. E por que eu concordo com essa decisão? Porque o navegador de internet é o único aplicativo do seu computador que precisa estar atualizado na última versão sempre, tá? Precisa. O navegador da internet, ele é 99% do computador hoje em dia é o navegador da internet e ele estar atualizado é muito importante, tá? É que o usuário não tem noção da complexidade que é um navegador da internet por dentro. Uma boa forma de você descobrir o que é um navegador da internet, como ele funciona, é você dar uma fuçada no Electron e entender como o Electron funciona. Você vai entender o tanto de coisa que o navegador da internet tem que fazer para te entregar uma página bonitinha com o seu sisteminha funcionando. Mas o navegador da internet ele é basicamente um sistema operacional em cima do sistema operacional. Tá? Ele é uma camada de proteção entre o web app e o seu computador. Ele funciona meio como um filtro, ele impede que o app faça coisas indesejadas no seu computador. Então ele é uma runtime de aplicações, basicamente. Esse é o navegador da internet hoje em dia. Tá? E é muito complexo manter um navegador funcionando. E é vital que ele esteja sempre atualizado na última versão. É muito triste, por exemplo, né? Vocês sabem que eu tenho uma coleção de Macs aqui, eu tenho um iMacs de 98, que são computadores que são perfeitamente funcionais, menos a internet. Então eu não consigo usar a internet atual nesses computadores, porque sistemas operacionais antigos, cara, o sistema operacional com 5 anos desatualizado já não roda mais o navegador atual. E se você não roda o navegador atual, tipo, se você usa um navegador de 5 anos atrás, muito provavelmente, sei lá, metade da internet não vai funcionar no seu navegador, tá? Então é um negócio complicado. Eu diria até que talvez menos tempo, porque eu tenho um computadorzinho aqui, aqueles mini computadores, que ele roda o Ubuntu 16. O navegador de internet que tem no Ubuntu 16 não funciona na internet. A internet não funciona mais. Boa parte dos sites não funcionam. Tá? Então, é muito por causa de certificado, enfim, tem umas coisas aí que são imposições artificiais, tá? Poderia funcionar? Poderia funcionar. Só que aí você exige uma troca de certificado aqui, e aí não conversa mais com. E agora, como tudo é HTTPS, se você não consegue validar os certificados do site que você vai rodar, você não abre o site mais. Né? E esse é o problema dos navegadores de internet antigos. Então, artificialmente, eles ficam obsoletos e deixam de funcionar. E tem a questão do JavaScript também, que pesa muito. E para a maior parte dos computadores antigos não funciona bem. A última vez que eu liguei meus iMac G3, eu conseguia navegar na internet perfeitamente, mas quando tinha JavaScript na jogada, não. Tá, então sites HTTP, HTTPS, sites normais, sites estáticos era super tranquilo. Agora esses sites mais web app que roda um monte de coisa, sem chance, tá? É importante manter o seu navegador atualizado, né? E não preciso falar, você sabe. E essa é a visão do Ubuntu também. Então, ele tem aqui o Firefox. Esse Firefox é mantido pela própria Mozilla, tá vendo? Ele é mantido pela própria Mozilla e isso garante que você sempre vai ter a última versão do Firefox, certo? Lembrando que os snaps se atualizam sozinho e sem intervenção humana, né? O snap ele se atualiza sozinho. Então você tem uma garantia que toda vez que você vai abrir o seu navegador, ele vai estar na última versão. E a Canonical não precisa se preocupar com isso, com esse empacotamento, né? Então na prática, o serviço sujo, né? A parte trabalhosa de você manter uma distribuição, a Canonical está começando a se livrar disso, de certa forma. Essa é a filosofia que os caras querem adotar. Eles querem deixar o GIMP na mão do GIMP. Olha aí, ó. Tem gente que odeia quando eu falo GIMP, mas não tem jeito certo, tá? Ah, não. O GIMP aqui ele tá como Snapcrafters. Mas tem vários programas que você vê que quem está desenvolvendo o Snap é o próprio desenvolvedor do software. Que ele só desenvolve uma versão. Ele faz, em vez de fazer Deb, RP, não faz um Snap. Tá aqui, pá. Tá ligado? E ele atualiza lá no repositório dele, já gera o Snap novo, já manda para a loja e já cai no computador do usuário. Esse é um sistema de entrega que, na minha opinião, é muito bom. Tá? É muito bom. Muito bom.
Eu gosto, como eu já deixei claro, que eu gosto do Snap, eu prefiro o Snap em algumas situações, mas eu estou abandonando o Snap porque eu comecei a pegar software que está desatualizado, que o desenvolvedor ele abandonou o Snap e migrou para o Flatpak. Então a gente vai começar a ver agora alguns pacotes Snap obsoletos, porque o desenvolvedor abandonou o Snap e está preferindo investir o tempo dele no Flatpak. Em vez de desenvolver dois pacotes diferentes, gerenciar dois problemas, né, o cara escolheu, vou escolher um só. Se a comunidade está indo de Flatpak, eu vou de Flatpak. Isso é muito triste, de certa forma, porque o Ubuntu não está indo para o caminho do Flatpak, tá? E não vai, e não vai. O Mark Shuttleworth deu uma entrevista para o Oh My God Ubuntu, que é um site, para quem não sabe, é o site de onde vem as notícias do Ubuntu. É um site que ele é especializado no universo Ubuntu. Onde ele fala que não existem planos do Ubuntu suportar o Flatpak. Tanto é que ele nem vem instalado. É claro que você pode dar um apt-get install Flatpak e usar lá o FlatHub, instalar lá, e você vai usar. Vai funcionar, vai ficar bom. Mas dificilmente a gente vai ver um Ubuntu vindo com o Flatpak habilitado por padrão, algo assim. Ou a loja do Ubuntu funcionando sem problemas com Flatpaks e coisa do gênero, tá? Porque pro Mark, o Snap resolve o problema da questão do desktop. E na visão dele também, esses problemas de velocidade, desempenho e demora para abrir as aplicações no Ubuntu são problemas que são facilmente contornáveis. Eu concordo em partes com ele. A minha dúvida é porque isso não foi resolvido antes, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, eu vou abrir o Firefox, né? Vamos ver quanto tempo demora para abrir o Firefox. Né? Todo mundo fez esse teste aí, ele demora um tempinho aí. Ó, cliquei já, tá aí. Vai demorar 10 segundos para abrir, certo? É o tempo médio, mesmo no SSD, ele demora aí 10 segundos para abrir. Abriu já, irmão. Aí. Esse é o problema do Snap. Esse é o problema, esse é o grande problema do Snap. E não tem o que fazer, a não ser que você troque fundamentalmente a forma como ele funciona. Eu vou tentar achar aqui o Snap do Firefox. Ó, se eu não me engano, ele fica aqui, ó. Varlib Snap Snaps. Tá aqui, ó. Esse aqui é o arquivo Snap, certo? Ó, ele tem esse tamanho aqui, ou seja, 150 MB. O que, o sistema profissional leva quanto tempo a ler isso? 1 segundo? 2? Ó, vou dar um cat no Firefox e vou mandar ele para DevNull, só para ver o tempo de leitura dele, tá? Vou botar um timer aqui. Tá aqui, ó. Como ele tá quente, ele demorou milésimos de segundos para abrir. Vamos ver um outro. Ai, droga, acabei de abrir tudo, né? Deixa eu ver o Snap Store. Acho que o Snap Store eu acabei de abrir, ele tá quente também. Tá tudo quente. Depois que você abre o programa depois que você abre qualquer programa ou arquivo no Linux na primeira vez, ele deixa ele cacheado na RAM, tá? Então, a primeira vez ele demora, na segunda vez é muito mais rápido. É assim que funciona. O lance que eu queria ver aqui também é o seguinte, ó, o Firefox, ele, ó, tá aqui, ó, tá vendo? O que é um Snap? Um Snap é um SquashFS, ou seja, é um pedaço de file system que depois o Snap ele vai montar um overlay. Então ele vai pegar o core aqui, ó, tá vendo? Ele vai pegar o core, aí por cima do core ele vai colocar o GTK Common Themes, aí por cima do GTK Common Themes ele vai colocar o Gnome 3, e aí por cima disso tudo ele bota o Firefox, entendeu? E aí o Firefox roda nesse sistema com overlays dedicados, que fica montado no seu sistema. Se você der um def, você vai ver lá onde ele fica montado, você vai acessar lá, é um file system. Só que ele é comprimido, tá vendo? Ele é compactado. Aqui ele está usando o LZO. O LZO não é necessariamente o formato mais rápido de compressão para leitura. Até onde eu sei não é, tá? Posso estar errado. Os standard, que eu entendi, que é um formato criado pelo Facebook, é o formato onde a leitura é muito rápida. Né? A compressão não é tão boa, mas a leitura é muito rápida. Pelo que eu estou vendo aqui, eles estão focando mais na questão do tamanho do que na questão da velocidade. A partir do momento que o Snap passa a adotar os standard, os STD, é, vai ficar mais rápido, tá? Vai ficar mais rápido. Só confirmar aqui. Eu não sei qual é a última versão desse cara. Snap version 255. Tá, o que é isso aqui que eu vi então? É a versão do. Tá, entendi. Eu cheguei a ler alguma coisa sobre Snap e Z-Standard, mas eu não sei o que aconteceu. Mas é engraçado aqui, tipo, o Z-Standard foi considerado para substituir para essa compressão, mas os caras escolheram LZO no final das contas. Então daqui já dá até para pensar, cara, que diabo está acontecendo, né?
Nas versões antigas eles usavam o XE, que comprime muito bem, mas é lento. É lento. Olhando aqui, o que dá a entender é que não tem tanta diferença entre o LZO e o Z Standard para abertura do Chromium. Então o problema é mais grave ainda, na minha opinião. Se não tem tanta diferença entre o mais rápido de todos e o LZO, o problema não está só na compressão, né? O problema está em outros lugares também. E aí fica difícil, né? Defender. Fica difícil defender o Snap, cara, porque eu não sei se tem solução ao problema. Porque esse processo de você ter que montar os negócios e botando em overlays, um por cima do outro, tudo comprimido ali, tem um custo. Tem um custo. E esse custo aparece na hora que você abre um aplicativo e demora 10 segundos para abrir. Ó, eu fechei, agora está mais rápido por quê? Porque está aquecido. Mas olha o tempo que ele demorou para abrir, mesmo aquecido. Né? Então, eu não tenho como defender, cara. O que eu acho muito legal no Snap é isso aqui, ó. Você vem aqui, ó, Snap Install Nextcloud. Ele é uma solução muito boa como substituto do Docker, na minha opinião. Ele é muito mais fácil de usar que o Docker e ele exige muito menos manutenção do que um Docker, porque, meu, você não precisa dar um Docker pull para pegar a última versão da imagem. Tipo, o Snap se atualiza sozinho, aquele serviço que você está rodando vai continuar rodando. Eu fiquei anos rodando os serviços, web serviços, né? Usando o Snap, anos, né? Eu usei o Ecan, eu usei uma porrada de coisas desses serviços web usando o Snap. Eu acho fantástico, porque é zero manutenção, zero. Você instala o bagulho e vai estar sempre na última versão, vai estar funcionando, sabe? De uma versão para outra, ele mesmo faz as migrações de tudo, sabe? Você não precisa se preocupar nunca mais em atualizar nada, na prática, sabe? Eu imagino que com o Nextcloud não deve ser diferente, porque eu estou um bom tempo com o Nextcloud só fazendo Docker Compose Pull e rodando meu negócio. Então, tipo, a não ser que o desenvolvedor seja um cara muito louco, que quebre as atualizações, que quebre os formatos, quebre tudo, você não vai ter problema não. Mas se você tem esse tipo de problema, troca de aplicação também, né? Só ver uma coisa aqui. Tá rodando a porta 80. Então, com poucos ajustes, você consegue fazer a sua aplicação rodar. Ok. Acho que eu fui longe demais. Ó, tá aqui. Aí deve ser admin, é isso? Tá vendo? Em pouquíssimo tempo você vai ter o seu Nextcloud funcionando aí. As configurações desse Nextcloud eu preciso testar para ver como é com o upload, os limites dele, né? Porque a parte chata de você ter que gerenciar o Nextcloud é isso. De repente você quer subir uma imagem ISO de 4 GB e aí você descobre que o PHP não aceita upload. Aí você arruma o upload, aí você descobre que o post não aceita o tamanho maior que aquele lá. Aí você aumenta isso aí você descobre que tem um timeout. E aí você tem que ficar arrumando essas merda. Né? Para mim, se o Snap resolver essa questão de se ele já vir com configurações decentes, diferente dos Docker da vida aí que distribui o Nextcloud, cara, eu migro. Porque a parte chata do Nextcloud, na minha opinião, é ter que ficar gerenciando essas baboseiras dele aí. Mas a ideia do Snap é essa. Então, do outro cara aqui, ó, Snap Install Wacom. É um cara que eu usei bastante. Ó, tá instalando aí mais coisas. Ó, demora um pouquinho para instalar, né? Mas percebe, o Flatpak e o Snap eles resolvem coisas diferentes. A questão é que o Snap resolve mais coisas que o Flatpak, na minha opinião. Você não consegue instalar o Nextcloud dentro do Flatpak por enquanto, né? Mas você consegue rodar no Snap. E mais, você consegue instalar o Flatpak via Snap, mas você não consegue instalar o Snap via Flatpak. Então você tem essas coisas assim. O Snap está muito mais ligado com o sistema e a forma como ele funciona é muito mais transparente do que o Flatpak, que ele dá uma isolada nas coisas ali e você não consegue rodar o comando na linha de comando. Então, tipo, claro, tem jeito, tem como fazer, mas é um pé no saco. Tipo, no Snap você fala Snap install um comando de linha de comando, o comando está na linha de comando, está funcionando, não precisa fazer mais nada. No Flatpak, eu tenho que chamar a base e aí torcer para nessa base ter o programa que eu quero, e aí eu dou uma linha de comando esquisita lá para chamar a linha de comando que eu quero de dentro do Snap. Não faz sentido, tá ligado? Ou então fazer alias, né? Pra, eu chamo lá Chromium, e aí ele Flatpak Run, org, dot, não sei o que lá, sabe? Esse que é o problema que eu vejo no Flatpak. O Flatpak não é amigável com o terminal, ele não se integra com o sistema. Ele se integra com o GNOME, ele se integra com o Plasma, mas ele não se integra com o sistema, né? Com o sistema operacional, né? Com linha de comando, nada dessas coisas. E aí, ele demorou um pouco, mas foi. Até aqui, ó, temos um Nextcloud aqui rodando legalzinho, certo? Com direito a Internal Server Error e tudo. Enfim, eu preciso testar. Eu preciso testar melhor esse Nextcloud no Snap.
para ver se vale a pena eu migrar o meu esquema de Docker Compose para ele, porque eu acho um pé no saco, de verdade, meu. Eu acho muito chato. Tem que ficar arrumando upload de PHP, puta merda, cara. Ou então eu tenho que fazer uma imagem, cara, é que dá preguiça, cara. Tem que fazer uma nova imagem com o bagulho todo certinho, configuração que eu quero. Porque a droga do Nextcloud não aceita, ele não tem lá ele não aceita as variáveis de ambiente para upload, maximum upload size, sabe? Ele não aceita. Saco, né? Mas tá aqui, ó. Para variar, ele não faz preview de vídeo, né? Como esperado. Engraçado que ele até tenta, ele tá tentando fazer esse preview de vídeo, mas ele não faz. Eu nunca vi. Essa é uma frustração que eu tenho com o Nextcloud, cara. Não ter preview de vídeo pra mim é killer. Mas ele funciona, se você clicar, ó, vai funcionar. E tem o ECA, o ECA tá rodando em que porta? Vamos ver aqui. Na 8080. É claro que se você for usar um monte desses serviços, em algum momento você vai ter que. Cara, como assim? O navegador não funciona mais se eu não colocar o HTTP, gente? Nojo. Né, o ECA é um substituto pro Trello, tá? Muito bom, ele funciona perfeitamente. Eu não sei qual que é a senha aqui. Tem algum lugar lá que na hora que você cria. Deixa eu ver se eu consigo registrar. Ah, beleza, registrei. Tá, então aqui você cria só board, aí você cria. Enfim, né? Vocês sabem usar o Trello melhor que eu. Então, você vai criando aqui essas coisas. Aí você põe outra lista, pronto. Aí você arrasta uma coisa para cá, puxa para lá, entendeu? E é uma espécie de. É um Kanban, né? E funciona via Snap muito bem. E, cara, eu acho isso fantástico, não ter que ficar procurando no Docker Hub qual que é a sequência que eu tenho que usar para chamar um Econ via Docker, tá ligado? Porque não é um padrão, certo? Tudo bem, Docker na porta tal, mas tá, mas em que porta que ele está implementado? Não sei, né? A porta 8080 não é a porta padrão, certo? Então eu não sei qual que é a porta que ele usa internamente ali. Eu não sei quais são as variáveis de ambiente que ele chama. Então eu tenho que pegar e tenho que ler a documentação do Docker Hub. Agora, se eu estou com pressa ou se eu não quero ter que lidar com esse tipo de complexidade, olha o Snap aí. O Snap instala o Econ, cara, tá pronto, tá ligado? E se precisar intervir nas configurações dele, o Snap ele tem lá formas de você lidar com essas coisas. De você conseguir entrar dentro do container, digamos assim, e mudar coisas, de você alterar serviço. Você pode derrubar só o serviço, você pode reiniciar serviço, você pode fazer um monte de coisa. É como se fosse um mini servidorzinho virtual que você tem ali para mexer nas coisas, né? Mas ele não é virtual. Mas é como se fosse um mini servidorzinho. Então ele é bem interessante. O problema é realmente esse formato de imagem, compressão, não funciona. Por que o Snap é mais rápido? Por que o Flatpak é mais rápido? Porque o Flatpak ele grava, ele cria um sistema, ele cria um sistema de arquivos paralelo ao seu. Tá? Então você tem o seu sistema de arquivos ali, com o root, tal, as aplicações e tal, e ele vai pegar dentro do diretório var, flatpak, alguma coisa, ele vai criar um outro root ali dentro. Então ele não tem que lidar com compressão de arquivos, não tem que lidar com nada. Né? Qual que é a desvantagem disso? Em tese, o Flatpak gasta mais disco do que o Snap. Por que em tese? Porque dependendo da aplicação, isso é mais ou menos verdade. Porque o Snap ele tem o hábito de guardar as últimas 5 revisões de imagens no sistema e cada imagem tem um tamanho, certo? Então vamos supor, você tem lá um PyCharm. O PyCharm, a imagem dele tem 700 MB. Se ele guarda as últimas 5 versões do PyCharm ali, por algum motivo, você vai ter 3,5 GB, uma aplicação só. Né? E você está usando só uma versão, você não está usando todas. Né? Hoje em dia não é 5, acho que hoje em dia deve ser 3. Ainda assim, eu acho muito. Para mim podia ser 0. Né? Mas enfim. Então tem essas chatices aí do que tem que lidar né, com o Flatpak, não tem muito o que fazer. Então a argumentação do Mark Shuttleworth vai muito por essa linha, tá ligado? O Snap ele tem uma experiência razoável se não fosse essa questão da lentidão para abrir as coisas. Uma outra questão que para o Mark não tem problema nenhum, porque ele é dono da empresa, é a questão da parte do software proprietário. Né? O Snap não é uma solução livre, totalmente. Eles abriram ali a parte do Snapd, inclusive eu trabalhei com isso, né? O Snapd é feito em Go. A empresa que eu trabalhava era uma empresa concorrente da Amazon, então eles tinham uma solução de delivery de software que usava o Snap, então eu tinha que estudar o código-fonte do Snap para poder integrar a nossa solução com o Snap, com uma versão modificada do Snap que a gente tinha lá.
Nossa, eu aprendi muito fazendo isso, vendo como o Snap funcionava e tal, e as soluções que vocês implementaram, aprendi pra caramba. O software é bom, ele é bom, mas é isso. Tipo, a escolha do formato de imagem não é um formato bom. Daria para desfazer isso? Sendo bem sincero, eu acho que dá, tá? Em vez de usar uma imagem de loop, ele gravar no sistema de arquivos igual o Flatpak faz, dá para fazer, daria para fazer. Não é tão complicado assim, tá? E aí você acelera o processo inteiro. Tipo, aí ele vai ficar tão rápido, abrir um programa Snap fica tão rápido quanto abrir um programa Flatpak. A questão é que, meu, os caras têm ali eles têm uma lógica por trás que levou eles a fazer essas coisas todas. Por mais que pra gente não faça tanto sentido, para eles faz, né? Mas como eu falei, tem essa questão que tipo, a loja do Snap é proprietário, eles não conseguem soltar o código-fonte da loja do Snap, porque ela está integrada com outros produtos proprietários da Canonical, então tipo, não é uma solução de software livre por completo. Tá? Se eu quiser implementar Snap, no caso da minha empresa lá que eu trabalhava, a gente implementou a loja do Snap. A gente fez outra. Né? Tinha uma outra lá, que também é uma solução, também era a parte proprietária da solução. Né? O negócio inteiro lá era software livre, mas a parte de gestão das imagens, containers, era a parte proprietária do negócio. Então, quer dizer, né? Esse é o problema. Né? E o Flatpak não, o Flatpak é uma solução totalmente aberta, você monta o seu repositório Snap se você quiser, tem apoio da comunidade, a comunidade está satisfeita com o resultado, porque essa coisa de ficar abrindo terminal e dando comando, hoje em dia não faz mais. Para essa molecada mais nova aí, tipo, hoje em dia é muito cringe, é isso? Então, para eles não faz diferença. O importante é ter, se apertar aqui a tecla Windows e ter. Você apertar a tecla Windows duas vezes e ter o íconezinho aqui. Se tiver o íconezinho, o cara tá cagando, velho. Ficar resolvendo o problema por linha de comando, isso é coisa de velho, né? Então, nesse sentido, o Flatpak resolve muito bem, porque ele cria ali tal do ícone no lugar certo, você clica, ele abre rápido, tão rápido quanto se você tivesse instalado a versão nativa, tá? Eu já fiz esse teste. Eu não sei se eu cheguei a publicar no canal, eu acho que sim. Que o tempo que demora para abrir uma aplicação em Flatpak, uma aplicação no disco, né, um app nativo e o Snap. E não tem diferença de velocidade entre o pacote Deb ou RPM que você instala e a abertura do Flatpak. Simplesmente não tem diferença. A diferença é que aquele Flatpak vai rodar em qualquer distro. O RPM e o Deb não. E aí fica esse impasse, né? O Ubuntu está ali comprometido com atraso, está comprometido com erro ali, apesar que eu ainda acho que a solução do Snap ela é muito boa, eu acho que ela precisa de ajustes, eu acho que meus caras liberarem a droga do código-fonte da loja, ou implementar uma versão livre, implementa outra, libera, com funcionalidades mínimas, tá ligado? Uma forma de você conseguir montar o seu próprio repositório de Snap sem precisar da loja do Ubuntu. Se você faz isso, cara, e resolve essa questão do tempo aí, que eu acho que é só uma questão de substituir mesmo a imagem do Squash FS por uma cópia no sistema de arquivos mesmo, como o Flatpak faz. Sabe? Você resolve o problema, e aí eu vou ter todas as vantagens que o Snap tem de ter lidar com aplicações na linha de comando, das integrações que ele tem com o desktop e com essa questão dele rodar aplicações, web aplicações de forma rápida, simples e que eu não preciso ficar lendo documentação para ver como é que faz para subir. E é isso. Agora, isso vai acontecer? Quando vai acontecer? Eu não sei, sendo bem sincero. Eu não sei se a próxima versão do LTS o Ubuntu vai ser tão relevante quanto ele é hoje. Porque se você procurar no Google, você vai ver, meu, a galera toda tá caindo, matando no Ubuntu por essa questão do Linaldo tal Flatpak. Virou uma guerra santa, tá ligado? E às vezes você tem que dar um passo para trás. Eu acho que o Ubuntu faria muito bem para o Ubuntu aceitar o Flatpak como padrão. Aceita, meu, Flatpak como padrão e deixa o Snap ali para quem é entusiasta do Snap. Nada te impede de ter os dois. Eu tenho os dois em todos os sistemas operacionais que eu mexo. Então, tipo, se eu estou usando o Nix, eu tenho o Flatpak e o Snap instalado. No Gentoo, eu tenho o Flatpak e o Snap instalado. No Fedora, eu tenho o Flatpak e o Snap instalado. E assim vai. Tipo, não existe questão técnica que impeça de você usar uma ou outra. A não ser a questão mercadológica. Não, eu quero que as pessoas usem minha solução, para isso eu vou ignorar a existência da outra solução. A questão é que a sua solução é ruim, a solução da concorrência é melhor. E aí? Às vezes ser teimoso é um problema. Tá? Eu acho que é uma questão de teimosia e falta de visão. Ou o Mark Shuttleworth sabe de alguma coisa que a gente não sabe ainda. Só um adendo em tempos de edição, tá? Enquanto estou fazendo edição aqui,
eu percebi que faltou mencionar uma informação muito importante que ajuda a complementar o porquê que o Ubuntu nunca vai adotar o Flatpak, principalmente nos próximos anos, tá? A Canonical vai virar uma empresa pública. Ela quer se tornar uma empresa pública em 2023. O que significa? Que ela vai virar uma empresa comunista, socialista? Não. Significa que ela vai para a Bolsa de Valores, né? Vai rolar um IPO, uma oferta pública de ações da empresa. Então, assim, a partir do momento que você vira uma empresa desse tipo, basicamente o seu destino está na mão dos investidores. Os investidores, eles não são exatamente muito racionais. Eles são sempre focados, obviamente, no retorno e lucro, mas eles não são exatamente racionais. O que você pode ter, qualquer rumor do mercado pode danificar profundamente aí toda essa questão do valor da empresa, né? Então é importante para a Canonical ela está pendurada, digamos assim, no máximo de tecnologias proprietárias desenvolvidas internamente possível. Tá? Esse é o grande problema e eu acho que isso ajuda a explicar um pouco a teimosia com relação à adoção dos pacotes de software livre, porque basicamente ela vai estar adotando internamente soluções concorrentes direto dela, que é a Red Hat. Né? O que é um baita negócio esquisito, porque você para pra pensar que Flatpak é software livre. Por mais que boa parte da iniciativa tenha sido financiada pela comunidade Fedora e com grana da Red Hat, cara, isso quer dizer então que a Canonical está concorrendo com software livre, então ela não pode adotar determinados softwares livres, que isso pode afetar ali o valor dela? Não sei. De repente, ou então eles estão vendo ali no futuro algum mercado muito promissor e eles não podem abrir mão do protagonismo do Snap nessa solução. Então, por mais que exista aí um problema de adoção do Ubuntu como desktop, isso não acontece na parte dos servidores. Os servidores, o Ubuntu continua voando, como sempre. Então, é indiferente. Né? Eles podem, digamos assim, desgastar o relacionamento deles com a comunidade desktop, porque a parte de servidores, que é onde está a grana, está tranquilo, está favorável. O Snap funciona bem nesse ambiente corporativo. Então, ok. Então eu continuo afirmando o que eu disse aí no vídeo, que eu não sei se o Ubuntu, a próxima versão da LTS, vai ser tão relevante assim para o público. Então, enfim, sei lá, velho. A grande novidade desse Ubuntu é o Gnome 42 e que agora o Firefox é distribuído pelo Snap. Essa é a grande novidade do mundo. Eu não sei quanto tempo mais o Ubuntu vai ser relevante, cara. Sendo bem sincero. O que talvez esteja faltando aí é um derivado de Debian com coragem de romper com o Ubuntu. O Mint poderia ser esse cara, mas o Mint está com outros problemas agora. Mas falta isso, eu acho. Ou o Debian tomar o posto que deveria ser dele, de liderar essa parte de desenvolvimento com comunidade, sabe? Fofoca sobre o Debian. O pessoal está discutindo o Debian ali sobre a possibilidade de incluir as firmwares não free de uma forma que a pessoa saiba, olha, é não free, tá? Mas se você quiser a versão com firmwares free, você tem essa outra ISO aqui. Eles querem, pelo que eu entendi, é o seguinte: a ISO do Debian atual, ela não vem com as firmwares as firmwares de drivers, tá? Então, muito provavelmente você vai botar um Debian no seu computador, não vai funcionar a placa de rede, não vai funcionar Wi-Fi, alguma coisa não vai funcionar. E aí você tem uma outra imagem do Debian, que é uma imagem não oficial, que ela vem com as firmwares não free, que são as firmwares que fazem as coisas funcionarem. Na prática, todo mundo que usa Debian, o cara instala o Debian e em seguida ele instala as firmwares não free. Por quê? Porque o hardware dele é no mundo real. No mundo real, o pessoal não libera o código-fonte de todas as firmwares e as firmwares precisam estar lá para funcionar. Então eles querem inverter. Eles querem botar esse Debian com o firmware não free no lugar do Debian oficial e vice-versa. E aí eles avisam, você quer a versão livre? Tem aqui. Mas você baixa essa versão que vai dar bom. Então esse tipo de coisa que é o que faz o Debian ter muita rejeição, porque você instala o Debian e não necessariamente ele funciona. Se você tiver o set de hardware correto e o discernimento para saber o que você está fazendo, você vai conseguir acertar de primeira. Se você não tiver, você pode acabar se frustrando. Você pode pegar uma imagem dessas daí que é só software livre e aí você precisa subir uma placa de rede, você não consegue. Aí você vai ter que procurar para entender como é que faz.
E esse tipo de coisa, meu, em 2022, para usuário novo, não sei, né? Então é uma questão até que tem que olhar aí qual que é a faixa etária da galera do Linux aí por distribuição. Eu chutaria que o Debian tá ficando para gente mais velha. Eu não vejo moleque falando, nossa, eu vou instalar um Debian hoje. Nunca vi. Porque eu vejo a molecada falando de Manjaro, Zorinho, sei lá, Arch Linux pra caramba, tal. É, mas eu não vejo molecada falando, pô, nossa, eu vou instalar um Debian hoje. Não vejo. Tá, posso estar errado, mas não vejo não. E o Fedora também é intermediário ali. O Fedora não tem tanta gente, não tem tanto moleque instalando o Fedora, mas também não está ainda na faixa dos sexagenários, que é onde está o pessoal do Debian hoje em dia. Tá? Então, enfim, eu não sei. Eu acho que o Debian poderia tomar esse lugar do Ubuntu, na minha opinião. Só que o Debian precisa se rejuvenescer, talvez. Enfim, é isso, é a vida, né? É a vida. Continuamos aqui falando de Ubuntu e não falando coisas boas do Ubuntu. Vamos ver. De repente na 22.10 acontece alguma coisa, não é mesmo? Gente, gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal. Dúvidas, sugestões, deixa nos comentários. Se Deus quiser, eu respondo. Se eu não responder, algum inscrito mais inteligente que eu vai responder. Então fique tranquilo. Sem resposta, dificilmente você vai ficar. Certo? Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Falou!